Olá pessoal, Marina Marques aqui passando no seu YouTube para falar com você sobre partes no processo do trabalho. Quem são as partes no processo do trabalho? O que que isso importa? Qual é a relevância? O que tem de mais importante sobre esse tema para as provas de concurso de OAB e para a sua faculdade? O que é importante saber sobre partes no processo do trabalho? Vem comigo! Partes no processo do trabalho. Quem é o autor? Quem é o réu? O que caracteriza as partes? O que tem de mais relevante? É sobre isso que nós vamos conversar agora. Quem é a parte? Bom, principalmente autor e réu, certo? Aqui no processo do trabalho, o autor, e no processo civil também, né? O autor é quem formula a pretensão em juízo. O autor, então, é quem formula. E o réu é contra quem se formula aquela pretensão. Então, o autor é a parte ativa, está no polo ativo. O réu está no polo passivo, aquele que sofre a ação. Autor é quem age, é o detentor da pretensão. O réu é aquele que sofre a ação do autor. Então, por isso que a gente fala que o autor é quem formula, quem age, quem dá início ao processo, é quem formula uma pretensão em juízo. E o réu é contra quem o autor formula uma pretensão em juízo. Aqui no processo do trabalho, o autor a gente chama de reclamante e o réu de reclamado. Por quê? Porque a ação, a petição inicial é uma reclamação trabalhista. Por isso, o autor é o reclamante e o réu é o reclamado. Mas, como você não vai se contentar com isso, vamos trazer as formas corretas, a nomenclatura correta do autor e do réu, dependendo de cada procedimento. Sempre vai ser autor e sempre vai ser réu. Mas é mais correto que você utilize certas expressões, dependendo do procedimento. Principalmente se você vai fazer prova da OAB. A sua peça tem que vir com a expressão correta. Então, se for reclamação trabalhista, se for contestação, é reclamante e reclamado, sendo que o autor é o reclamante e o réu é o reclamado. Mas nos recursos, o autor é o recorrente e o réu é o recorrido. Se for embargos, qualquer embargos, igual recurso, recurso ordinário, recurso de revista, recurso extraordinário, é sempre o autor recorrente, o réu sempre o recorrido. Os embargos, qualquer embargos, embargos de petição, embargos de declaração, embargos de petição não existe, né, gente? Embargos de declaração, embargos ao TST, vai ser sempre embargante. Quem embarga é o embargante, o autor. E quem é embargado? O réu. Então, é o embargante contra o embargado. Se for agravo, agravo de petição, agravo de instrumento, agravo interno, o autor vai ser o agravante e o réu vai ser o agravado. Se for na fase de execução, o autor, o dono do crédito, é o exequente e o réu, o devedor, é o executado. Mandado de segurança. O autor é o impetrante, porque mandado de segurança você impetra. Então, a parte, o agente coator é o impetrado. Ação de consignação em pagamento. O autor é o consignante e o réu é o consignatário. Dissídio coletivo é o suscitante, não é o dissidente. E o réu é o suscitado. Então, perceba, recurso, recorrente, recorrido. Embargos, embargante, embargado. Agravo, agravante, agravado. Execução, exequente, executado. Mandado de segurança, impetrante, impetrado. Ação de consignação em pagamento, consignante, consignado. Dissídio coletivo, suscitante e suscitado. São as principais ações que nós temos no processo do trabalho e as partes. Percebam que sempre o autor, aquele que age, olha sempre como termina: recorrente, embargante, agravante, exequente, impetrante, consignante, suscitante. Está sempre fazendo alguma ação, né? E o réu, recorrido, embargado, agravado, executado, impetrado, consignatário, suscitado, está sempre sofrendo a ação. Mas sobre o processo do trabalho é importante a gente falar sobre parte. Quem é parte? Quem tem capacidade
Sobre parte não. Sobre parte é importante a gente falar de capacidade. Quem tem capacidade? Temos 3 tipos de capacidade: a capacidade de ser parte, a capacidade processual e a capacidade postulatória. Quem tem a capacidade de ser parte? Parte é aquele que é o detentor do direito ou contra quem se pleiteia uma ação. Então, quem tem capacidade de ser parte? A capacidade de ser parte está diretamente ligada à personalidade jurídica. A partir do momento que a pessoa adquire a personalidade jurídica, ela tem capacidade de ser parte. Se for uma empresa, a partir do momento que a empresa adquire a capacidade jurídica. E quando que pessoa física ou pessoa jurídica adquirem a capacidade? Que capacidade é essa? É aquela capacidade da personalidade jurídica que é de adquirir direitos e deveres na esfera civil. Artigo 2º do CPC fala sobre a capacidade da pessoa física. Olha o que diz o artigo 2º do Código Civil. Deixa eu voltar aqui. Artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, quem tem personalidade jurídica, ou seja, capacidade de ser parte, aquele que tem personalidade jurídica, a pessoa, desde o seu nascimento com vida. E a empresa, né, quando a ação é ajuizada contra a empresa, está no artigo 45 do Código Civil. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, como eu disse, a capacidade de ser parte se inicia com, se for pessoa física, com o nascimento com vida, ela já é uma pessoa, já tem personalidade jurídica, já tem aquisição de direitos e deveres. Então, ela já tem a capacidade de ser parte, ela pode ser parte em um processo. Agora, a empresa começa com a inscrição do ato constitutivo no registro dessa empresa, averbando, né, todas as alterações que passar do ato constitutivo. E a capacidade processual é aquela capacidade que a parte tem de estar em juízo. E quem tem essa capacidade de estar em juízo? Toda aquela pessoa que está em pleno gozo de seus direitos. Então, capacidade processual é a capacidade para estar em juízo. E de acordo com o artigo 70 do CPC, toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. E trazendo aqui para o processo do trabalho, olha o que diz o artigo 402 e o artigo 739. Considera-se menor, para os efeitos dessa consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. E a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Então, quem tem capacidade de estar em juízo? De estar em juízo. Somente aquelas pessoas que estão em gozo de todos os seus direitos. Ok, quase todo mundo. Mas, pessoalmente, nem todos. Por exemplo, o menor não pode estar sozinho com uma ação trabalhista ou uma ação de natureza civil. Ele precisa estar representado. Por quem? Por seu representante legal. Então, o menor de idade, ele tem a capacidade processual, mas não de forma pessoal. Por quê? Ele vai estar sempre sendo representado pelos seus representantes legais. Então, o menor é representado. Certo? Então, já vimos capacidade de ser parte,
que é aquela de adquirir direitos e deveres, que a pessoa adquire com o nascimento, com vida, e as empresas com o registro, né, com a inscrição do ato constitutivo. E a capacidade processual, que é a capacidade para estar em juízo, pleiteando aqueles direitos que ela possui como parte. Só que, outro caso de menores de idade ou outros casos, eles não podem litigar pessoalmente, né? Eles precisam estar representados. E por falar em representados, temos a capacidade postulatória, que é a capacidade de postular em juízo, a necessidade de estar representado por advogado. Então, nem todos possuem a capacidade postulatória. Capacidade postulatória é só aquele que pode representar alguém. É do advogado a capacidade postulatória. O advogado pode postular em nome próprio, nome alheio, mas na Justiça do Trabalho, o que é importante, o que é cobrado é sobre o ius postulandi. Vimos que a capacidade postulatória é aquela de necessidade de estar representado por advogado. Mas no processo do trabalho temos uma coisa diferente. Temos aqui o chamado ius postulandi. O que é o ius postulandi? É a possibilidade da parte litigar na Justiça do Trabalho sem ser acompanhado, sem ser representado por um advogado. É o chamado ius postulandi, ou seja, a parte pode litigar sem o acompanhamento de um advogado, pessoalmente, na Justiça do Trabalho. É possível? É possível. Isso está lá no artigo 791 da CLT. Mas, apesar disso, esse direito do ius postulandi ele não é absoluto. Algumas ações e algumas fases do processo exigem que a parte esteja representada por um advogado. São aqueles pontos que são mais específicos, que entende-se que uma pessoa leiga, que não é um advogado, não teria a condição de litigar, de se representar devidamente e corretamente no processo. E aí vem a súmula 425 do TST. No artigo 791 da CLT também traz essas características, né, das partes que podem litigar no processo do trabalho, mas tem a súmula 425 do TST, que diz o quê? Que o ius postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando, olha as exceções, ação rescisória, ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, todos os recursos que são de competência, recurso de revista, embargos ao TST, todos os recursos na esfera extraordinária, ou seja, no TST, são de competência, não. Não pode a parte litigar desacompanhada de advogado. Então, reclamação trabalhista. O reclamante ajuizou a reclamação trabalhista. Ele pode ajuizar a reclamação trabalhista dele sem advogado? Pode. Aí ele entrou, ajuizou a reclamação trabalhista contra a empresa. A empresa apresentou a defesa, foi proferida uma sentença, julgado improcedente. O reclamante quer recorrer. Ele precisa contratar um advogado? Não. O recurso ordinário ainda pode ser impetrado pelo ius postulandi, ou seja, sem a presença de um advogado. E aí o TRT vai julgar o recurso ordinário interposto pelo reclamante. Vai ser proferido um acórdão. Desse acórdão pode ser que caiba recurso de revista para o TST. A competência para processar e julgar o recurso de revista é do TST. Logo, para o recurso de revista, a parte precisa contratar um advogado. Então, não há ius postulandi em recurso de revista, em nenhuma ação de competência do TRT. Além disso, não pode haver ius postulandi em ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. E a reforma trabalhista trouxe outra novidade, lá no artigo 855b, que é a homologação de acordo extrajudicial. A reforma trabalhista criou esse novo tipo de ação de homologação de acordo extrajudicial, que prevê expressamente a necessidade de que as partes estejam representadas por advogado no processo.
Dando sequência, substituição processual, que é um tema muito importante. Mas para você entender a substituição processual, primeiro você tem que entender legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. O que é legitimidade ordinária? É aquele que litiga em nome próprio, direito próprio. E a legitimidade extraordinária é aquele que litiga em nome próprio, direito alheio. Como assim, professor? Bom, legitimidade ordinária. Reclamante trabalha na empresa X, o fulaninho. Fulaninho foi dispensado, não recebeu verbas rescisórias. Ele vai ajuizar uma reclamação trabalhista pleiteando as verbas rescisórias que ele deixou de receber e algumas horas extras que a empresa não pagou. Ele está pleiteando o direito próprio das verbas rescisórias e também das horas extras em nome próprio. Ele mesmo está pleiteando o seu próprio direito. Legitimidade ordinária. E a legitimidade extraordinária é quando a parte litiga em nome próprio direito alheio. Como assim? O maior exemplo de substituto processual que nós temos no processo do trabalho é o sindicato. O sindicato ele pode pleitear direito dos seus empregados, dos empregados da categoria a que ele representa. É possível? É perfeitamente possível. Inclusive, essa é uma das funções do sindicato. Ele está pleiteando em nome próprio, direito alheio. Por que nome próprio? A parte vai ser o sindicato é o autor. Por exemplo, o sindicato vai ajuizar uma reclamação trabalhista contra a empresa X, alegando que os empregados daquela empresa X não conseguem ter tempo, só tem 5 minutos para ir ao banheiro durante toda a jornada de trabalho. Ele está pleiteando em nome próprio. Quem é o autor da ação? O sindicato. Mas está pleiteando direito alheio. De quem é o direito que está sendo violado? Do empregado. Então, ele postula em nome próprio direito alheio. E é isso que é a substituição processual. É a legitimidade extraordinária. É quando alguém postula em nome próprio direito alheio. E aqui no processo do trabalho, o maior exemplo é o sindicato. Olha o que fala o artigo 18 do CPC. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, daqui a gente tira mais uma característica importante da substituição processual. Somente pode haver a substituição processual nos casos expressamente previstos em lei. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Quem é o substituído? O empregado, né? Então, ele pode atuar, nesse exemplo do sindicato, como assistente. Ele é o substituído. O substituto é o sindicato, o substituído é o empregado. E já que a gente está falando de sindicato, olha a autorização aqui, ó. Constituição Federal, artigo 8º, inciso 3º da Constituição. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Ou seja, o sindicato é o legitimado extraordinário, é o substituto processual, quando ele está atuando em nome próprio, pleiteando direito alheio. Muito importante você não confundir a substituição processual com a sucessão processual. Não confunda a substituição processual com sucessão processual. Substituição processual é uma coisa, sucessão processual é outra. Senão é igual confundir anos-luz com bumbum de vagalume. Confundir sucessão processual e substituição processual não pode. Substituição processual é o que a gente acabou de ver. É alguém pleiteando em nome próprio direito alheio. Pensa no sindicato que você vai entender. A sucessão processual é quando há o ajuizamento da ação e no curso dessa ação ajuizada há a substituição da parte, seja autor, seja réu, seja reclamante, seja reclamado. Por exemplo, quando acontece a morte, se a gente vai diferenciar se é pessoa física ou pessoa jurídica, né? Se é pessoa física, quando ocorre a sucessão processual? Quando há morte da pessoa física. E aí os sucessores
substituirão aquele, sucederão, na verdade, se eu falar substituição você vai confundir, mas os sucessores sucederão o sucedido. Por exemplo, fulaninho, reclamante, ajuizou uma reclamação trabalhista em face da empresa X. Só que a ação durou 10 anos e nesse período o fulaninho morreu. O que acontece aí? Acaba o processo? Não. Vai acontecer a sucessão processual. E o fulaninho júnior vai ser o sucedido, ou vai ser o sucessor processual do fulaninho. Quem é o sucessor processual? O espólio. Se eu tenho espólio, se eu estou falando de pessoa física e eu tenho espólio, o espólio vai ser o sucessor processual. Mas se não houver abertura de inventário, quem vai ser o sucessor? Aí são aqueles sucessores diretos mesmo, né? E para o processo do trabalho, muito cuidado, que não são os herdeiros civis, como vocês estão acostumados no processo civil lá do direito comum. Aqui no processo do trabalho, os sucessores processuais são os dependentes beneficiários que são habilitados lá na Previdência Social. Então, são aqueles sucessores habilitados na Previdência, como dependentes do que morreu. Então, se o fulaninho júnior está habilitado como dependente, se ele tem, por exemplo, 5 anos, o fulaninho júnior vai ser parte. Se ele tem uma esposa que recebe pensão e é dependente dele, habilitado no INSS, a esposa dele vai ser a sucessora. Todos que estão habilitados no INSS vão ser os sucessores processuais aqui no caso de morte. Agora, se for pessoa jurídica, o que acontece com pessoa jurídica no caso de uma alienação da pessoa jurídica durante o processo? Fulaninho ajuizou reclamação trabalhista sobre a empresa X. A empresa X, durante o processo, foi vendida e a empresa Y comprou a empresa X. Agora não é mais empresa X, agora é empresa Y. Mas isso foi no curso do processo. Se fosse antes, o fulaninho que trabalhou para a empresa X, a empresa Y comprou a empresa X, o fulaninho também trabalhou para a empresa Y e ajuizou a reclamação trabalhista quando ele foi demitido pela empresa Y. Nesse caso, não há sucessão processual. Por quê? A sucessão ocorreu antes do ajuizamento da ação. Então, ele vai ajuizar a reclamação trabalhista contra a empresa Y. Né? Está lá no artigo 10 da CLT e artigo 448 da CLT também. Aqui a gente vai diferenciar, como eu disse, substituição processual, que é quando alguém pleiteia em nome próprio direito alheio, e sucessão processual, que é quando ocorre a morte, no caso de pessoa física, ou alienação, no caso de pessoa jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, porque o próximo vídeo, como eu falei, a gente vai falar de litisconsórcio no processo do trabalho, tema super interessante. Então se inscreva se você ainda não é inscrito para receber a notificação e indique o canal para os seus amigos. Precisando, estou sempre às ordens. Até lá!